minha geração, dando início a mais um tema dessa semana. E o tema dessa semana que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, o Espírito Santo ele começou a ministrar para mim através de um vídeo que uma amiga minha cristã também enviou para mim. E esse vídeo me trouxe à memória algo muito importante que eu ainda não tratei aqui com vocês. Brechas espirituais que nós abrimos dentro da nossa casa, que pode atingir diretamente a nossa mente, que pode abrir portas para Satanás agir na nossa mente com batalhas na mente, com pensamentos ruins, com pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, que pode gerar depressão, ansiedade, tipos de brechas que nós mesmos abrimos para Satanás e muitas vezes não percebemos. São coisas que podem passar desapercebidas. Então, o que eu vou estar tratando com vocês nessa semana é tipos de brechas espirituais para o inimigo agir na nossa vida, que nós abrimos e não percebemos. Então, qual foi a primeira coisa que veio na minha memória, da qual o Espírito Santo já ministrou na minha vida? Muitas pessoas me falavam e eu não acreditava. Eu não acreditei até eu mesma ser testemunha disso. Eu mesma ser testemunha da situação que eu vivenciei. Então o Espírito Santo ministrou no meu coração e me revelou tudo que está por trás disso, me trouxe discernimento da palavra, um entendimento sobre aquilo, sobre o mundo espiritual e como ele afeta no nosso mundo físico. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, algo seríssimo. Eu vejo muitos cristãos assistindo filmes ou jogando jogos de terror. Jogos de terror, aquele suspense pesado que envolve terror, que envolve coisas psicóticas, de relatos de psicopatas, e ficam viciadas naquilo. Elas ficam vidradas, ansiosas para assistir aquilo, porque aquilo prende a mente da gente. Então, gostam de filmes de terror, zumbi, toda essa coisa de terror, que é uma coisa que, se a gente for parar para analisar, não é difícil a gente compreender o significado espiritual disso que a gente assiste ou joga. E até mesmo em livros de terror, de suspense que envolve terrorismo, que envolve crimes macabros. Essas são coisas do mundo espiritual que podem estar abrindo brecha para Satanás agir na sua casa e na sua mente. Por quê? O que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Vou deixar versículos bíblicos para vocês na descrição desse vídeo. Vou deixar para vocês os versículos bíblicos todos, das quais o Espírito Santo já ministrou ao meu coração, porque aqui trabalhamos com a base bíblica e não somente coisas que vêm na minha cabeça. Então, cada um tem a sua experiência com Deus, cada um tem o seu testemunho. Estou aqui para ajudar vocês conforme eu já vivenciei e conforme já vi outras pessoas também. E vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, eu vou ver se eu consigo achar links de testemunhos de outras pessoas também, quanto a essas brechas espirituais que eu vou falar para vocês. E vou deixar também as referências bíblicas, para vocês estarem lendo e compreendendo o Espírito Santo em trazendo mais sabedoria, discernimento da palavra para vocês. Então, o primeiro ponto é esse, quando a gente começa a assistir ou jogar muitas coisas de terror. Filmes e jogos de terror, livros de terror, suspense com crimes macabros, essas coisas que, se nós olharmos bem, não vai ser preciso de muita dificuldade para compreender o significado espiritual daquilo. Quando nós colocamos isso dentro da nossa casa e nós começamos a ver isso, porque a Bíblia diz que nós devemos cuidar dos nossos olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, mas se ele for mau, todo o nosso corpo se encherá de trevas. Então, muita passagem na Bíblia está relacionada a isso que eu estou falando para vocês. Como eu disse, vou deixar tudo na descrição. Então, quando nós começamos a ver muito disso, isso vai entrando na nossa mente. E Satanás, ele começa ali a ter uma brecha para agir na nossa casa e para agir na nossa mente. Porque coisas de terror são sempre crimes horríveis, ou são coisas de zumbis, pessoas mortas vivas que devoram outras. Gente, isso não é uma coisa legal de se assistir, isso é uma coisa macabra.
Isso é uma coisa que o mundo espiritual é muito pesado, porque o mundo espiritual é real. E é o mundo espiritual que sustenta o nosso mundo físico, e não ao contrário. Então, a partir do momento que nós começamos a ver muito daquilo, a colocar isso dentro da nossa casa, trazer isso para a nossa vida, querendo acreditar ou não, alguma coisa vai mudar na sua forma de viver, na sua forma de ver o mundo, na sua personalidade, na sua mente. Por quê? Porque o meu testemunho conta isso foi que aos meus 11 anos eu comecei a entrar nessa onda de assistir filmes de terror. Assistir filmes de terror, às vezes nem era tão pesado assim, mas tinha significado espiritual por trás disso. Então, muitos filmes que eu assisti, fui assistindo só há pouco tempo. E o que foi acontecendo comigo? Eu fui começando a ter muita rebeldia. Eu comecei a ficar muito irritada, uma irritação fora do normal. Comecei a ficar nervosa com tudo. E comecei a ficar muito rebelde. O espírito de rebeldia, ele é o espírito de rebelião. E a rebelião foi o que tirou Satanás e a terça parte dos anjos do céu para o inferno. Então, gente, isso é muito sério. Isso é seríssimo, isso é algo da qual nós devemos nos atentar na nossa vida. Porque coisas de terror não são coisas de Deus. Porque tudo que é de Deus é luz, tudo que é de Deus edifica, tudo que é de Deus traz vida, abundância e paz. Filmes de terror, jogos de terror, de suspense, crimes macabros, nada disso carrega uma mensagem de Jesus Cristo. Nada disso carrega uma mensagem do Evangelho, nada disso carrega vida, nada disso carrega paz, nada disso carrega luz. Porque todos esses filmes sempre acontecem numa escuridão, em algo que está relacionado às trevas, algo que está relacionado a algo deformado, como zumbis. Os zumbis são mortos-vivos. São pessoas que às vezes têm pedaços aqui, na outra parte não tem pedaços, são coisas deformadas, são coisas que não representam a vida, que não representam edificação. Então tudo isso está relacionado ao mundo espiritual e isso abre brechas na nossa mente, porque entra através dos nossos olhos, através daquilo que nós vemos. Nós devemos tomar muito cuidado com o que nós vemos. E a palavra de Deus diz muito sobre isso, também em relação à pornografia, que também abre brechas espirituais. Porque muitas pesquisas foram levantadas também. Como estrupadores chegaram a essa situação que eles estão. Começaram um dia assistindo um vídeo de pornografia e se viciaram e se tornaram estupradores. Então, isso é muito sério, o que nós vemos, o que nós trazemos para a nossa vida, o que nós deixamos os nossos olhos verem. Isso transforma todo o nosso corpo, transforma toda a nossa mentalidade. Isso pega em nós. Isso nos transforma de alguma forma. E não em coisas boas, não em pessoas boas, não numa personalidade boa, não numa mentalidade boa. Então nós devemos trazer mais atenção para o que nós estamos vendo, para o que nós estamos consumindo. Às vezes nós estamos assistindo uma série, e nessa série pode falar assim, mas não tem poucos palavrões nessa série, tem poucas palavras pesadas, tem um crime horrível nessa série, mas nada demais. É só uma série. Não é só uma série. Isso tem poder no mundo espiritual. Isso tem significado no mundo espiritual e isso vai afetar diretamente a sua vida, mesmo que você perceba ou não. E isso pode vir em forma de desânimo excessivo. Não é cansaço, é um desânimo excessivo, corpo pesado, muito estresse, muita irritabilidade com tudo te irrita. Quando você começa a ficar rebelde, não quer mais ouvir as pessoas, não quer escutar, não quer se desenvolver, não quer mais fazer nada, você fica irritado com tudo, indisposto demais, desanimado. E com isso você vai se fechando em sua mentalidade e você vai se isolando das pessoas. E você vai se isolando das pessoas e você vai ficando vidrado naquilo que é das trevas. E quanto mais você vai consumindo, menos você quer o convívio com as pessoas. E é aí que Satanás começa a trazer para as pessoas depressão e ansiedade na mente delas, ataques de pânico. Isso existem casos patológicos também. Nem tudo é espiritual. Mas estou falando de casos espirituais aqui. Então, estou explicando para vocês essa parte do mundo espiritual, de como Satanás trabalha aos poucos na mente das pessoas para trazerem essas doenças malditas para a vida delas. Então, qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem colocar aqui nos comentários ou me chamar no privado do Instagram que eu vou estar explicando para vocês, vou estar tirando dúvidas para vocês.
Então, o que eu recomendo vocês fazerem é que vocês tirem o mais rápido possível. Tirem o mais rápido possível da casa de vocês, do celular de vocês, da vista de vocês, tudo aquilo que é uma representação das trevas na casa de vocês. Filmes de terror, jogos de terror, coisas macabras, livros, tudo aquilo que você olha e você vê não representa a mensagem de Jesus Cristo. Eu recomendo que vocês tirem da casa de vocês e que vocês façam uma oração pela casa de vocês, por aquilo que os seus olhos viram, por aquilo que vocês consumiram, aquele conteúdo que vocês consumiram. Orem pela mente de vocês. Orem para Jesus consagrar a mente de vocês, que Jesus possa fechar todas as brechas que vocês abriram, mas existe a sua parte e existe a parte de Deus. Então eu espero que essa palavra tenha ministrado ao seu coração, que isso é um assunto muito importantíssimo, nem todos acreditam nisso, mas eu, como testemunha viva quanto a isso, eu tive que trazer para vocês. Um dia eu aprendi e estou trazendo o meu aprendizado aqui para vocês. Então eu espero que o Espírito Santo possa trabalhar na mente de vocês, trazendo discernimento, sabedoria, para que vocês possam receber essa palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês.